Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Não há oração mais meritória à alma e mais gloriosa a Jesus e a Maria do que o rosário. Não é o prolongamento de uma oração que agrada a Deus e lhe conquista o coração, mas o seu fervor. Vejamos, pois, a maneira de rezar o rosário para agradar a Deus e nos tornarmos santos. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa que reza o rosário esteja em estado de graça, ou pelo menos na resolução de sair do seu pecado, porque a teologia nos ensina que as boas obras e as orações feitas em pecado mortal são obras mortas que não agradam a Deus nem podem merecer vida eterna. Aconselhamos o rosário a todas as pessoas, aos justos, para que perseverem e cresçam na graça de Deus, e aos pecadores também, mas para que saiam de seus pecados. Deus não permita que, por nossos conselhos a um pecador empedernido, transforme o manto da proteção de Nossa Senhora em manto de condenação para velar os seus crimes. Ou que transforme o rosário, que é remédio para todos os males, num veneno mortal e funesto. A corrupção do ótimo é péssima. Um homem depravado costumava rezar diariamente o rosário. Certo dia, a Virgem lhe mostrou belos frutos numa bandeja cheia de imundícies. O homem teve horror àquilo, e ela lhe disse: "É assim que tu me serves, apresentando-me belas rosas num recipiente sujo e corrompido. Achas que posso recebê-las com agrado?" Não basta, para rezar bem, exprimir nossos pedidos pela excelente forma de oração que é o rosário, mas é preciso aplicar nisso uma grande atenção, pois Deus ouve antes a voz do coração que a da boca. Rezar a Deus com distrações voluntárias seria uma grande falta de respeito que tornaria os nossos rosários infrutíferos e nos encheria de pecados. Como pretender que Deus nos ouça se nós mesmos não nos ouvimos? E se, enquanto invocamos a terrível majestade que faz a todos tremerem, nos pomos voluntariamente a correr atrás de uma borboleta? Proceder assim é afastar a bênção do Senhor e correr o risco de vê-la mudada em maldição. Maldito o que faz a obra de Deus com negligência. Jeremias 48:10. De fato, não é possível rezar sem nenhuma distração involuntária. É até mesmo bem difícil rezar uma única Ave-Maria sem que a imaginação, sempre mutante, não nos afaste em algo a atenção. Mas vós podeis rezar sem distrações voluntárias, e deveis adotar todos os meios para diminuir as involuntárias e fixar a atenção. Para isso, colocai-vos na presença de Deus, pensando que Ele, sua Santa Mãe, tem os olhos postos sobre vós. Pensai que vosso anjo da guarda está à vossa direita, colhendo as Ave-Marias que rezais, quando elas são bem rezadas, como se fossem rosas, para com elas tecer uma coroa para Jesus e Maria. E que, pelo contrário, o demônio está à vossa esquerda e ronda em torno de vós para devorar vossas Ave-Marias e as anotar do seu livro da morte, se elas são rezadas sem atenção, devoção e modéstia. Sobretudo, não deixeis de fazer os oferecimentos das dezenas em honra dos mistérios e de vos representar na imaginação a Nosso Senhor e a sua Santíssima Mãe no mistério que estáis honrando. Lê-se na vida do beato Hermann, da ordem premonstratense, que quando ele rezava o rosário com atenção e devoção, meditando nos mistérios, a Santíssima Virgem lhe aparecia, toda esplendorosa de luz, com uma beleza e majestade arrebatadoras. Mas, tendo sua devoção esfriado e não rezando mais o rosário, senão às pressas e sem atenção,
ela lhe apareceu com a face enrugada, triste e desagradada. Hermann se espantou com a mudança e a Virgem lhe disse: apareço diante dos teus olhos como me encontro na tua alma, pois tu me tratas como a uma pessoa vil e desprezível. Onde está aquele tempo em que me saudavas com respeito e atenção, meditando os meus mistérios e admirando as minhas grandezas? Como não há oração mais meritória à alma e mais gloriosa a Jesus e a Maria do que o rosário bem rezado, também não há nenhuma que seja mais difícil para bem rezar e na qual seja mais difícil perseverar, sobretudo por causa das distrações que vêm como que naturalmente na repetição frequente da mesma oração. Quando se reza o ofício da Santíssima Virgem, ou os 7 salmos, ou algumas outras orações, a variedade dos termos em que essas orações são concebidas detém a imaginação e recreia o espírito, dando por isso facilidade à alma para bem rezá-las. Mas no rosário, como há sempre os mesmos Pai Nosso e Aves Marias, para rezar e a mesma forma a manter, é difícil que não se acabe aborrecendo e que não se acabe adormecendo e que não se o abandone para procurar outras formas de oração mais agradáveis e menos cansativas. Por isso é preciso ter infinitamente mais devoção para perseverar na recitação do Santo Rosário do que para qualquer outra oração, ainda mesmo o Salmo de Davi. O que aumenta esta dificuldade é a nossa imaginação volátil e a malícia do demônio infatigável para nos distrair e nos impedir de rezar. Que faz esse espírito maligno enquanto estamos rezando nosso rosário contra ele? Antes de começar a oração, ele aumenta nosso aborrecimento, nossas distrações e nossas prostrações. Enquanto rezamos, ele nos acossa de todos os lados. E depois que tivermos rezado com muita dificuldade e distrações, ele nos sopra ao ouvido: nada rezaste que preste, teu terço de nada valeu. Melhor faria se trabalhasses e cuidasses dos teus negócios. Perdes tempo rezando tantas orações vocais sem atenção. Uma meia hora de meditação ou uma boa leitura valeriam muito mais. Amanhã, quando estiveres com menos sono, rezarás com mais atenção. Deixa o resto do teu rosário para amanhã. É assim que o demônio, com seus artifícios, frequentemente consegue que abandonemos o rosário inteiro ou em parte, ou faz com que o troquemos ou o deixemos para o dia seguinte. Não lhe deis crédito, caro devoto do rosário, e não desanimeis, ainda que durante todo o rosário vossa imaginação tenha estado preenchida com distrações e pensamentos extravagantes, se vós o procurastes expulsar da melhor forma possível, logo quando vos destes conta deles. Vosso rosário é tanto melhor quanto mais meritório for. Ele é tanto mais meritório quanto mais difícil for. Ele é tanto mais difícil quanto menos naturalmente for agradável à alma e mais cheio dessas miseráveis pequenas moscas e formigas que fazem a imaginação correr de um lado para outro, apesar da vontade, não dando à alma tempo para saborear o que reza e repousar em paz. Se for necessário combater durante o rosário contra as distrações, combatei valentemente de armas na mão, ou seja, prosseguindo o rosário, ainda que sem nenhum gosto nem consolação sensível. É um combate terrível, mas é salutar à alma fiel. Se deixais cair as armas, quer dizer, se abandoneis o rosário, sois vencidos, e então o demônio, como vencedor, vos deixará em paz, mas no dia do juízo vos acusará por vossa pusilanimidade e infidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas, também o será nas grandes. Lucas 16:10. Quem é fiel em rejeitar as menores distrações, na menor parte de suas orações, será também fiel nas maiores coisas.
Coragem, bom e fiel servidor de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, que tomastes a resolução de rezar o rosário todos os dias. Que a multidão das moscas, chamo assim as distrações que vos fazem guerra enquanto rezais, não vos faça deixar covardemente a companhia de Jesus e de Maria, na qual estais quando dizeis vosso rosário. A partir daqui, indicarei os meios para diminuir as distrações. Invocai inicialmente o Espírito Santo para bem rezar o vosso rosário e colocai-vos em seguida um momento na presença de Deus. Antes de começar cada dezena, parai um pouco para considerar o mistério que estáis celebrando e pedi sempre pela intercessão de Maria Santíssima uma das virtudes que mais ressaltam naquele mistério ou da qual tendes mais necessidade. Há muitas verdades a aprender. Primeiro, como é importante ter bons confessores que inspirem bons exercícios de piedade e, em particular, o Santo Rosário. Segundo, como é importante rezar o rosário com atenção e devoção. Terceiro, como a Santíssima Virgem é benigna e misericordiosa para com aqueles que se arrependem do passado e se propõem a proceder melhor. Quarto, como ela é generosa para recompensar durante a vida, na hora da morte e na eternidade, os pequenos serviços que lhe são prestados fielmente. Acrescento que se deve rezar o rosário com modéstia, quer dizer, tanto quanto possível de joelhos, com as mãos postas, tendo o rosário nas mãos. Se entretanto se está doente, pode-se rezá-lo na cama. Se em viagem, pode rezá-lo caminhando. Se por qualquer enfermidade não se pode estar de joelhos, pode-se rezar de pé ou sentado. Pode-se até mesmo rezar o rosário trabalhando, quando não se pode deixar o trabalho por causa dos deveres profissionais, pois o trabalho manual nem sempre é contrário à oração vocal. Aconselho-vos a dividir o vosso rosário em 3 terços, em 3 diferentes horas do dia. É melhor dividi-lo assim do que rezá-lo de uma só vez. Se não tendes tempo para rezar o terço do rosário de uma só vez, rezai uma dezena aqui, uma dezena acolá, de tal forma que, apesar das vossas ocupações e negócios, tenhais o rosário inteiro rezado antes de vos deitardes à noite. Fonte: São Luís Maria Grignon de Montfort, livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário. Eis a esperança dos pecadores. Não há pecado tão terrível que não possa ser perdoado pela intercessão de Maria Santíssima quando há arrependimento. São Boaventura anima os pecadores nestes termos. Que deves fazer se por causa de teus pecados temes a vingança de Deus? Vai, recorre a Maria, que é a esperança dos pecadores. Estás, porém, receoso de que ela não queira tomar sua defesa? Pois então fica sabendo que é impossível matar o repulsa, pois o próprio Deus encarregou-a de ser o refúgio dos pecadores. É lícito de um pecador desesperar de sua salvação quando a própria mãe do juiz se lhe oferece por mãe e advogada? Pergunta o abade Adão de Persenhen. E continua: Vós, ó Maria, que sois mãe de misericórdia, recusaríeis interceder junto ao vosso filho, que é juiz, por um filho vosso que é um pecador arrependido? Em favor de uma alma recusaríeis falar ao Redentor, que morreu na cruz para salvar os pecadores? Não, não podeis fazê-lo. Pelo contrário, de coração vos empenhais por todos os que vos invocam, pois sabeis perfeitamente que aquele Senhor, que constituiu vosso Filho medianeiro de paz entre Deus e o homem, também vos constituiu a vós medianeira entre o juiz e o réu. Agradece, portanto, ao Senhor, que te deu uma tão grande medianeira, exorta São Bernardo. Por manchado de crimes,
Por envelhecido que sejais na iniquidade, não percas a confiança, ó pecador. Dá graças ao Senhor, que em sua misericórdia não só te deu o Filho por advogado, senão também para aumento de tua confiança, te concedeu essa grande medianeira, cujos rogos tudo alcançam. Recorre, pois, a Maria e serás salvo. Exemplo: como narram os anais da Companhia de Jesus, vivia em Bragança de Portugal um moço que era associado da Congregação Mariana. Infelizmente deixou a congregação e levou uma vida muito perdida. Chegou ao ponto de um dia resolver-se a dar cabo da vida atirando-se a um rio. Mas antes de executar seu tenebroso plano, lembrou-se em boa hora de recomendar-se a Nossa Senhora. Disse-lhe: outrora eu era mariano e levava uma vida piedosa. Ó Maria, ajudai-me também agora. Pareceu-lhe então ver Nossa Senhora e ouvir as palavras: que vais fazer? Queres perder ao mesmo tempo a alma e o corpo? Vai, confessa-te e volta à congregação mariana. O moço caiu em si, agradeceu à Santíssima Virgem a graça recebida e mudou de vida. Fonte, livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Não escutemos aos que dizem que a misericórdia e as graças de Deus nos alcançam sem arrependimento de nossos pecados, sem esforço, sem vida de oração, de penitência, mortificação, santa missa e confissão frequente, sem a observância dos mandamentos da lei de Deus. São João, por exemplo, escreve: qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. 1 João 3:22. Diz Santo Tomás de Aquino que o valor meritório na oração só existe enquanto esta procede da raiz da caridade, cujo objeto próprio é o bem eterno que merecemos gozar. A oração sem a graça santificante não é meritória, como nenhum outro ato virtuoso. São Tomás de Aquino, Suma Teológica. E saibamos que a capacidade meritória é um dom de Deus. O único homem que realmente teve mérito diante de Deus foi Jesus Cristo. Os demais são justificados na medida em que estão ou não unidos a Ele. Além disso, o pedido do justo é informado pela caridade. Ele suplica as coisas a Deus, desejando agradar o seu coração. Tanto maior o amor dado a Deus, tanto mais generosa é a resposta dele à sua súplica. A palavra fé na Bíblia é também traduzida como fidelidade a Deus. Fé é a atitude daquele que crê e obedece o Senhor. Crer e obedecer são assim como duas faces de uma mesma moeda, dois aspectos de uma mesma realidade. Se eu creio que há um Deus que é onipotente e onisciente, que é meu Criador e Salvador, e que a vontade deste Deus é sempre o melhor possível para a minha vida, não tenho como não obedecê-lo, isto é, não cumprir a sua vontade. A fé é um ato de adesão a Deus, isto é, de submissão e também de cumplicidade, que implica a obediência à sua perfeita vontade. A fraqueza de nossa natureza humana, no entanto, impede muitas vezes que nossa fé seja coerente. Muitas vezes os nossos atos não são conforme as exigências da fé. A verdade, porém, é que ao católico não basta crer, é preciso obedecer a Deus. Abençoado o rosário que nos dá a ciência e o conhecimento de nosso Senhor. Muito mais felizes são os fiéis católicos que cuidadosamente meditam na vida, nas virtudes, sofrimento e glória de nosso Salvador, pois por este meio eles poderão ganhar o perfeito conhecimento daquele que é a vida eterna. Por isso, necessitamos estar em estado de graça ao recitar a esta que é a oração mais bela
e a que mais agrada ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Desde 1261, Papa Urbano IV, os papas têm recomendado, em tom oficial ou pessoal, a oração do Terço do Rosário. O Papa Leão XIII, considerado o Papa do Rosário, nos legou pelo menos 45 documentos sobre o tema. Não seremos julgados por nossa capacidade intelectual e nem pela grandeza das nossas obras, mas, como disseram os santos, pela pureza do nosso amor a Deus, pela vivência de suas leis e seus mandamentos, por nossa vida de oração e pela nossa perseverança. Jesus garantiu que, diante de todas as adversidades que ainda virão, e tudo indica que serão muitas e grandes, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. E para perseverar, além dos sacramentos, em especial a Eucaristia e a confissão, necessitamos da vida de oração do Santo Terço diariamente. E para isso devemos estar em estado de graça, para que Deus possa, aí sim, ouvir nossas súplicas e nossas orações por intercessão de sua Santa Mãe. Com certeza, quem é fiel a Deus lhe obedece. Quem é fiel ao Senhor lhe ama com sinceridade. Por isso, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos fortaleça. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós, que somos pecadores. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A vossa proteção nos confiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas dos pecadores arrependidos, nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Imaculada, de estrelas coroada, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave lírio de libada pureza, Ave Mãe da infinita grandeza, ó Rainha Virginal, concebestes vós o Verbo encarnado, e de vós nasceu o Rei esperado, maravilha sem igual. Ave, ó Maria Imaculada, de estrelas coroada, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Virgem poderosa e terrível, ondas trevas sois na luta invencível, o universo dominais. Vosso nome é um brado de guerra, dispersais o mal da face da terra e as potências infernais. Ave, ó Maria Imaculada, de estrelas coroada, vosso coração sobre o mundo reinará. Quando veio o mensageiro celeste, vós sem duvidar a ele dissestes: eis a escrava do Senhor.
mai admirabil e viver de vosso amor. Ave, o Maria Imaculada, de estrelas coroada, vosso coração sobre o mundo reinará. Soberana de insondável clemência, Restaurai em nós a santa inocência, ó sacrário de Jesus. e na hora da mortal agonia, Recebei-nos, doce Virgem Maria, na mansão da eterna luz. Ave, ó Maria Imaculada, de estrelas coroada, vosso coração sobre o mundo reinará. Dos aflitos sois a consoladora, Dos errantes guia e protetora, esperamos sempre em vós. nunca foi por vós alguém desprezado. Se confiante vos houver suplicado,